Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Aos Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais uma lição do livro de Deus. Falando ainda sobre aquele mistério. Aquele mistério, quando o apóstolo estava falando sobre a ressurreição, e fez como que uma pausa e disse: eis aqui um grande mistério. É claro, quando nós estamos conversando com alguém e nós sabemos de alguma coisa que não pode ser revelada, que é segredo, sempre nós dizemos: olha, eu sei de um segredo, mas não conte para ninguém. Tanto nós como o nosso interlocutor fica numa situação de tensão. Imagine aquela igreja quando ele vinha falando de um assunto tão palpitante e complexo, que era a ressurreição, e dá-se a impressão que eles estavam entendendo tudo, e o apóstolo faz essa declaração: eis aqui um grande mistério, nem todos dormiremos. A gente vai relacionar esse texto com 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Nós vamos ver que Paulo, ao expor o mistério, ele falou de fatos que ocorrerão durante este mistério, que tem um paralelo com o que ele mesmo disse à igreja em Tessalônica. É claro, no sentido geográfico, as duas cidades, Corinto e Tessalônica, em regiões distintas. Então, povos distintos. Mas a mensagem do Evangelho é universal. E então, a gente percebe paralelos entre os dois textos. É claro que foram escritos, são cartas, que elas foram escritas pelo mesmo apóstolo. E 1 Tessalonicenses foi escrita no ano 51, e Corinto, que é esta que nós estamos estudando, foi escrita no ano 55. Então, separadas uma da outra por apenas 4 anos. E o apóstolo não mudou. O mesmo que ele disse para uma, ele disse para outra. É claro, usando palavras diferentes. Também, em Corinto, ele estava falando sobre a ressurreição. Em Tessalônica, ele estava escrevendo para os irmãos enlutados. Ele começa dizendo: não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito àqueles que dormem, isto é, aqueles que morreram, para que não fiqueis
tristes, como aqueles que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará os mortos, os que dormem em sua companhia. Bem, aí ele dá os seus pormenores. E é interessante que aí chega um momento que ele fala da trombeta. Pois ele tinha dito que de modo nenhum nós precederemos aqueles que dormem. Note, outra vez falando de cristãos que tinham falecido e os cristãos vivos. E ele estabelece o tempo de cada um. Nós, os que estivermos vivos, de modo nenhum precederemos aqueles que dormem, aqueles que morreram. E logo em seguida, veja que ele disse: o Senhor mesmo, isto é, Jesus mesmo, descerá do céu. Aí ele detalha: descerá do céu ao som da trombeta, ouvida a voz do arcanjo, a trombeta soará e os que morreram em Cristo. Outra vez, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí então, a gente volta lá em Corinto. Lá também fala da trombeta. Ele deixa claro o grande mistério. Aí ele começa dizendo que uns estão mortos. É lógico, nas entrelinhas a gente percebe isto. Quando ele fala, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. É claro que ele cria ambiente para uma pergunta: como será isso? Ele começa dizendo: isto será num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Olha aí, a trombeta, a mesma lá de 1 Tessalonicenses 4,16. Ao soar da última trombeta, a trombeta soará e os que morreram serão ressuscitados. Olhe a clareza, serão ressuscitados também ao som da trombeta. E nós seremos transformados. Olhe, aqui estão transformados. O que acontece em Tessalônica? Ali ele diz, ele esclarece que haverá também uma ordem. A gente, os vivos, no tempo que ele estava escrevendo, e eu no tempo que estou ensinando, digo, nós, os vivos, seremos transformados. Aí então, ele vai mostrar aquele mistério que lá em 1 Coríntios ele mostra como ocorre este mistério que os que estão vivos serão transformados. E a gente verá no próximo vídeo como estes paralelos se completam. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós.
Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.